Quem se presta a gerir a vida e a propriedade alheias deveria antes ser capaz de vencer num simples jogo. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. No mundo dos jogos, o gênero de estratégia, em particular voltado à gestão de grandes civilizações e impérios, é bem popular. Age of Empires, Sid Meier's Civilization e The Settlers são alguns dos inúmeros jogos que trazem não apenas entretenimento e diversão nas horas vagas, mas uma interação com a história, que serviria de pano de fundo para tais jogos. Uma introdução a conceitos que sempre eram negligenciados no ensino das disciplinas de humanas em escolas, coisa que os professores, seja por limitações curriculares ou por puro esquerdismo doutrinário mesmo, não passava da maneira adequada ou com a importância que caberia, não fossem as tendências ideológicas marxistas daqueles que lecionavam, da direção ou do currículo acadêmico. Um dos jogos mais queridos é Total War, em especial o Empire, em que você pode se pôr na gerência de uma grande nação europeia do século XVIII, em meio a avanços tecnológicos como mosquetes, canhões, galeões e navios de linha, em meio ao processo de industrialização do continente europeu e de suas colônias nas Índias Ocidentais, as Américas e Orientais, subcontinente indiano. Em meio às rotas comerciais marítimas e terrestres, companhias de comércio globais, atribuladas pelos eventuais conflitos armados por todos os teatros de guerra espalhados ao redor do mundo. Não se fazem mais jogos assim hoje em dia, já que são mais focados em efeitos gráficos imersivos, ação ininterrupta e sobrecarregada de explosões sem sentido para todos os lados, porém, nada com muito conteúdo. Jogos como o Empire focava em outro aspecto, o mais humano e voltado para uma gestão do seu império. Não importa o seu poderio bélico, se você será incapaz de mantê-lo por ter reduzido a economia da nação que você se dispôs a gerir a uma total desordem. De nada adianta você ter vastos exércitos e frotas se o custo de tudo isso vai para muito além da sua receita gerada. Em breve, você terá de enfrentar não apenas inimigos estrangeiros, mas revoltas dentro das suas próprias fronteiras e, quem sabe, até mesmo uma revolução. Terminará com suas forças militares destruídas, cofres exauridos e deposto por revolucionários. Sic semper tyrannis, ou assim sempre aos tiranos, como diziam os romanos. Ao que parece, pouquíssimos membros de nossa gloriosa casta política aqui no Brasil sequer já ouviram tal frase. O que não lhes falta? De tudo quanto é péssimo para uma boa gestão de uma nação. Disso sim eles têm uma completa abundância. Aumentar impostos para níveis confiscatórios, gastança generalizada no assistencialismo barato que, a longo prazo, sai mesmo muito caro, supostos investimentos públicos que servem apenas de veículos para a corrupção e selamento de conchavos e politicagem eleitoreira. Se fosse no joguinho, estariam à beira do abismo. E quanto ao impensável, aquilo que jamais fariam em seus piores pesadelos. Redução massiva de impostos e da máquina estatal com a demissão de boa parte do famigerado funcionalismo público, aqueles profissionais em encher o saco dos outros, preguiçosos, improdutivos e ineficientes ao máximo. E quanto a isso? Esse é o pré-requisito básico para uma boa gestão no joguinho, que ao longo de inúmeras décadas serviria lá na frente como uma fundamentação sólida da economia de uma nação, baseada na livre iniciativa, no comércio entre as nações, no respeito à propriedade privada dos outros, que viria eventualmente a se traduzir em duradoura prosperidade econômica, sem a qual você estaria inevitavelmente condenando-a a perecer diante de invasões estrangeiras ou ao caos revolucionário. Se há algo que de fato impera na gestão da coisa pública, isso não fica ao redor de uma pessoa ou de uma casta de privilegiados numa elite socialista. O que em si é uma redundância semântica, já que todas as elites são socialistas, independentemente de sua professa ideologia. Não, o que impera de fato são as contingências econômicas, leis econômicas que não sugerem e nem opinam, mas se impõem de maneira preponderante aos desmandos e desvarios de tiranos. Violar tais leis pode parecer algo fácil demais de início para um Estado, algo que se resolve na ponta das baionetas e nas esporas das botas. Porém, isso não se sustenta indefinidamente. Com o tempo, o Leviatã requer cada vez mais, chegando ao ponto em que o copo transborda. Gerações passadas, por muito menos, se declaravam abertamente contrárias e chamavam tais medidas pelo nome apropriado: tirania. Sem enrolações, retóricas de baixo nível,
nada do politicamente correto, que inclusive era uma doutrina oficial soviética, sem apelar à ignorância das pessoas. Palavras tinham o sentido daquilo que representavam de fato, não figurado, denotativo, não subjetivo, objetivo, em vez dessa salada mista que vemos na linguagem hoje em dia, sem respeito algum pelo significado das palavras. Por muito menos, nações se declaravam independentes, seja de monarcas absolutistas, como Charles I na Inglaterra, seja dos laços coloniais com a metrópole, como a independência americana, em que os revoltosos obtiveram sucesso, ou seja na nossa Inconfidência Mineira, pelos mesmos motivos, porém com revoltosos aniquilados. De todo modo, o quinto dos infernos é uma expressão originária de tal contexto histórico e que demonstra claramente a ideia que a população sempre teve da cobrança coercitiva de impostos pelo Leviatã estatal. Este sim, que deixado livre às suas próprias circunstâncias, sempre apelará para medidas autoritárias e violentas. O nosso bom e velho amigo urso, que quer sempre resolver todos os problemas na base da tamanha brutalidade e pancadaria que atinge até mesmo os seus próprios asseclas, terminando sem resolver coisa alguma e, na maior parte das vezes, ainda piorando as coisas. Quantos desses políticos de carreira, o parasita profissional, seriam derrotados naquele joguinho, por demonstrarem de modo cabal sua incapacidade de, nas palavras de Oliver Cromwell, gerir sequer um prostíbulo, quem dirá uma nação. Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Sci-Fi, revisado por Donda e narrado por Coreia com K. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima!